Olá, continuando o estudo de morfologia, veremos agora a resolução de alguns exercícios sobre pronomes, página 44. Primeira questão, nós vamos ler a seguinte charge. O que o faz querer trabalhar na nossa empresa, senhor Rui? É a motivação, certo? E o que o motiva? A conta de água, de luz, do cartão de crédito. Na charge, aparecem por 4 vezes a palavra o, isolada, no primeiro e no terceiro balão de fala. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta sobre a função sintática. Não vai ser função sintática que a banca está cobrando, aqui foi um erro, é sobre a classificação morfológica dessa palavra. É uma análise morfológica, ok? Dessa palavra isolada no texto. Então, nós temos aqui os 4 usos, são esses, ó. O, que, o, faz, certo? E o, que, o, motiva. E diz aqui que o primeiro e terceiro uso tem a função de acompanhar o pronome interrogativo que, então quer dizer, que faz, querer trabalhar, que, né? Realmente está interrogando. Então, eu vou chamar esse pronome de interrogativo, sim. E diz que está substituindo uma intenção. Se ele está perguntando o que, ele realmente, esse o significando aquilo, né, que vai fazer ele querer trabalhar ali, realmente está substituindo uma intenção, eu tenho que considerar número 1 correta, e assim elimina letras B e D. Ótimo. Se no número 2 diz que segundo e quarto uso, né? Porque aí, se eu eliminei B e D, eu estou vendo que a 2 não aparece nem na A e nem na C. Mas mesmo assim, vamos ver por que então ela está errada. No segundo e quarto uso, são buscados com pronomes pessoais retos. Pessoais do caso reto. Reto é aquele que é sujeito da oração. Eu, tu, ele, nós, vós e eles. E você vê que realmente esse o, segundo uso, e esse aqui, quarto uso, não tem nada a ver com o pronome reto, certo? Então, realmente, ela está errada. Esses pronomes relacionados aí são pronomes oblíquos, mas nem vou escrever aqui, porque a terceira já veio falando isso, olha. O segundo e quarto uso são classificados como pronomes pessoais oblíquos, ou seja, o candidato que estivesse resolvendo esta prova, observando o segundo e o terceiro, vê que um dos dois tinha que estar errado, porque falando das mesmas palavras, o segundo e quarto uso do no item 2 fala que ele é reto, e no item 3 fala que ele é oblíquo. Então, o que ele é, afinal? Né? Então, só pode ser uma coisa. Então, a 2 estando errada, a 3 estará certa, falando que ele é oblíquo, que eles são oblíquos, só que fala que eles aparecem na posição proclítica. Então, nós temos que saber o que é essa informação. Então, proclítica, ou que ele esteja em próclise, é quando o pronome oblíquo foi colocado antes do verbo. Então, certo, já sei que eles são oblíquos, e agora o que o faz? Bom, o verbo é fazer, está antes do verbo. O motiva, motivar é o verbo, então está antes, realmente está em posição proclítica, a 3 está certinha mesmo, como está confirmado naquela que tem que ser a nossa resposta, porque a 1 está certa, a 3 acabou de estar certa, e então a 4 tem que estar errada mesmo, veja. O primeiro e terceiro tem a função de pronomes e o segundo e quarto tem a função de artigos. Então, já acabamos de falar que o segundo e quarto são pronomes oblíquos, não tem nada de artigo ali, certo? Agora, o primeiro e o terceiro, sim, tem função de pronomes. Ó. Esse o primeiro pode ser substituído por aquilo, assim como esse terceiro aqui também, ó. Ou seja, o moço está perguntando sobre aquilo que faz o Rui querer trabalhar lá, certo? Aquilo que motiva o Rui, ok? Então, o primeiro está certo, é pronome, mas o segundo e quarto não são artigos, então, errado 4, só a letra C mesmo.
De acordo com o texto e com a gramática normativa da língua portuguesa, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. Ainda que isso, vez ou outra, a palavra destacada, que é o isso, tem função anafórica. Na teoria, nós estudamos isso, né? Ou seja, o que é anafórica? E eu pedi para que você ainda gravasse assim, ó. Começa com a N lembra antes, lembra anterior. Então, uma palavra que seja anafórica é porque ela retoma algo que já foi dito na oração. Retoma algo, então, anterior. Então, ok. Só que você tem que lembrar também que entre os pronomes demonstrativos, porque esse aqui é um demonstrativo, nós temos este, que é de função catafórica, faz referência a algo que ainda vai ser anunciado, esse, essa, esses, essas, isso realmente é anafórico, então, verdade para a primeira, e com isso a gente elimina a B e a C. Narcisistas geralmente possuem essas características. Então, lá vem o essas, dizendo que ela tem função catafórica. Acabamos de falar que é anafórica, porque o isso é da mesma pessoa do essas, quer dizer, é referência à segunda pessoa e faz referência no texto, né? Tanto pode estar referenciando algo que esteja próximo à segunda pessoa, que é com quem eu falo, como dentro de um texto faz referência a algo que já foi dito, ok? Ou seja, a função é anafórica, então esta é falsa. Então, verdadeiro, falso, e aqui verdadeiro, verdadeiro, a letra D está fora, já sabemos que a letra A vai ser a resposta. Se soubéssemos exatamente os dois primeiros parênteses. Mas vejamos o terceiro. Além de seu próprio ponto de vista, diz aqui que o seu é um pronome demonstrativo. Nós sabemos que se eu falo meu ou seu, eu estou dizendo que algo pertence a mim quando eu falo meu, a pessoa de quem eu estou falando quando eu falo seu, ou então se eu falo que é teu, a pessoa com quem eu estou falando. Esses pronomes são possessivos, não demonstrativos. Por isso, falso, como já anuncia aqui. O problema é que os altos níveis de confiança diz aqui que este que é pronome relativo. Sabemos que ele pode realmente ser, mas vejamos os detalhes. Quando o que é relativo, eu posso substituí-lo por o qual. E se eu falar o problema é o qual os altos níveis de confiança não vai ter coerência na sentença. Então, já vi que ele não é relativo. Segundo, eu sei que ele não pode ser relativo também porque o pronome, ele vai retomar um nome anterior, e aqui ele não tem nome anterior para retomar. Tem o verbo ser, é claro que problema é o nome, mas você está vendo exatamente que esse que não referencia problema, não repete, não retoma problema. Mas você poderia observar que se eu divido aqui as orações, porque aqui já tem o verbo ser, então já tem oração, que os altos níveis de confiança, claro que aí ainda não completou a oração, mas ia completar outra, você pode substituir a oração que esse que está iniciando, que não veio completa, mas que ele inicia, você poderia substituir por isso. O problema é isso. Quando acontecer essa possibilidade, você está diante de uma conjunção subordinativa, porque ela vai trazer uma oração subordinada integrante, porque a oração que ela vai trazer vai integrar, vai completar o sentido da outra. Veja que aqui eu tenho uma oração. Se eu falar o problema é e parar aí, você não sabe o que eu estou querendo dizer. Então, eu preciso continuar para dar sentido à primeira, para integrar o sentido da primeira, certo? Então, é uma conjunção integrante. E para você diferenciar o que pronome relativo do que conjunção subordinativa integrante, lembra, o que relativa
você poderá substituir por o qual, a qual, os quais ou as quais. E o que, conjunção integrante, você pode substituir a oração que ela inicia por isso, ok? Então, essa aqui ficou falsa, realmente concordando com a que era a nossa resposta, ok? Número 3. Há muitas flores belas no mundo. Observe a palavra muitas, que flexiona-se em função de sua classificação morfológica, porque muitas o que há, né? O que há? Muitas o quê? Muitas flores. Então, flores é um substantivo feminino, plural, então muitas também está no feminino e plural. Ótimo. Agora, alternativa em que se destaca um vocábulo que tenha essa mesma classificação. Então, você observa que todas têm a mesma palavra, muito. Mas aí, como você já sabe que nós vamos classificar uma palavra em função de com qual a outra com que ela se relaciona, então você deve se lembrar que aqui nós temos um substantivo, flores, e palavra que se relaciona com substantivo é artigo, adjetivo, numeral ou pronome. Artigo, nós sabemos que essa aqui não é, adjetivo não é porque não qualifica, numeral não é porque não dá quantidade exata, então é hora que eu sei que sobrou para que ela seja um pronome indefinido. Então, eu quero uma que também seja pronome indefinido. Para que eu chegue a ela, basta saber que o pronome faz referência a um nome. E quando eu falo, todos acordaram muito preocupados, eu vejo que esse muito se refere a preocupadas. Muito o quê? Preocupados. Então, preocupados é adjetivo, então esse muito não é a mesma classificação do enunciado. Ele tomou muito remédio. Ele tomou remédio. Muito o quê? Muito remédio. Então, remédio é substantivo. Então, agora eu tenho uma palavra que se relaciona com substantivo, assim como lá do enunciado. Se eu colocasse remédios no plural, ia ficar muitos remédios. Se eu colocasse, deixa eu ver, sopa, tomou muita sopa, aí seria muita no feminino. Isso é só para você ver que esta palavra concorda com a qual ela se refere, ok? Confirmando que ela também é um pronome indefinido, enquanto o responsável passou muito mal, ele passou mal, modificou o verbo passar. Muito mal, está modificando mal. Então, se mal modificou o verbo passar, ele é advérbio, como já estudamos anteriormente. Mas esse muito veio modificar o mal, que é advérbio. Palavra que modifica advérbio só pode ser outro advérbio. Palavra que modifica adjetivo é advérbio. Queria ter dançado muito na festa. Muito é o que aqui dentro desse período? É o quanto eu queria ter dançado. Então, refere-se à ação de dançar. Ação é verbo. Então, modificou verbo, é advérbio. Ou seja, todos aqui são advérbios de intensidade, intensificando o adjetivo, intensificando o outro advérbio ou intensificando a ação verbal. E o outro, da letra B, embora escrita da mesma forma, é uma palavra que você classifica como pronome indefinido e é essa que é a nossa resposta. Segundo a gramática normativa, está na alternativa em que o termo destacado seja um pronome. Vamos ver onde que ele é pronome. Então, quando eu olho, ó, o, tudo igual, né? Ah, é só o feminino de o, então eu fico pensando, né? Elas podem ter a mesma classificação, podem, mas nem sempre são da mesma classe. A conflito, A com H. Podemos distinguir pelo menos 3 faces. Então, ótimo, eu vou procurar onde eu tenho pronome. Então, eu tenho que saber que pronome é a palavra que acompanha ou substitui nome. Acompanha ou substitui nome. Aí você, com esse contexto, você vem e interpreta, trazendo livremente em si o que chamamos. Então, ele traz em si aquilo que chamamos de alguma coisa que não foi completada a frase, mas não tem problema. Mas aí eu já sei que esse o significa aquilo. E aí eu me lembrei, então, que aquilo
está lá no quadro dos pronomes demonstrativos. Então, eu já achei uma palavra que é o pronome aqui na sentença, ok? Este o é pronome demonstrativo e este que é um pronome relativo. É muito comum você ter um pronome demonstrativo seguido de um que será, na maioria das vezes, um pronome relativo. Agora, então já achamos a resposta. Agora vejamos, o papel contraditório, o papel, você está vendo que esse o, ele acompanha o substantivo, definindo esse substantivo. O papel contraditório, mas humanizador. Então, você tem aqui apenas um artigo definido. Se você colocasse papéis, ia ser os papéis, então você vê que essa palavra está flexionando, concordando com o substantivo e definindo um determinado papel. Manifesta emoções e a visão do mundo. É o outro artigo definido. Há conflito, há com H é o verbo haver. Então, isso aqui é verbo. Podemos distinguir pelo menos 3 faces. A palavra pelo aqui não é pelo de cabelo. Então, pelo aqui é a preposição por mais artigo o. Preposição mais artigo. Só que as duas estão juntas para expressar um sentido só. Pelo menos, quer dizer, ao menos, no mínimo, 3 faces, formando uma locução adverbial. Podemos distinguir pelo menos podemos distinguir, então você observa que ela está focada na ação verbal, ok? Então, é uma locução adverbial e formada pela preposição mais artigo. Então, onde você tem pronome, é só na letra A. A partir da morfologia da língua portuguesa, vamos de VOF novamente. A palavra destacada no trecho é um advérbio de tempo. Diego não conhecia o mar. Então, logo você sabe muito bem que não é realmente um advérbio, porém, aqui diz que é de tempo e não marca tempo e sim negação. Então, eu tenho um advérbio de negação, eu tenho que colocar falso para a primeira e, começando com falso, a letra A não começou, nem a letra C, nem a letra E. O pai, Santiago Kovadlov, levou o pronome anexado ao verbo. Então, é um pronome que está sendo complemento do verbo. Então, é lógico que ele é um pronome pessoal do caso oblíquo, certinho. Então, é falso verdadeiro, aqui eu tenho falso falso, então, falso verdadeiro está aqui, já sabemos que a resposta é a letra D. E foi tanta imensidão do mar, então já sabemos a resposta, mas estudemos as demais. Olha, a imensidão do mar. Então você observa, a imensidão poderia ser do céu, a imensidão do seu coração, a imensidão do seu caráter, a imensidão do seu sofrimento, da sua alegria. Por que eu estou falando tantas coisas a respeito da mesma palavra? Para você ver que essa expressão aqui do mar, nós vamos chamar de locução, porque são 2 palavras para expressar uma característica para o nome imensidão. Então, você tem uma palavra que dá característica, é adjetivo, mas se você tiver mais de uma palavra junta ali para expressar essa característica do nome, para expressar uma característica para um nome, então você está diante de locução adjetiva verdade. Foi tanto seu fulgor que o menino ficou mudo de beleza. O termo destacado é um pronome relativo. Bom, o que pronome relativo ou está após um pronome demonstrativo, por exemplo, aquele que falou, aí o que era pronome relativo, após o demonstrativo aquele. Ou então, quando você pode colocar o qual, a qual no lugar. Então, se eu disser, foi tanto o seu fulgor, o qual o menino ficou mudo de beleza, fica incoerente, provando que ele não é um pronome relativo aqui, que é falsa. E agora você observa um detalhe, foi tanto o seu fulgor, o menino ficou mudo de beleza. Quer dizer, fulgor demais,
consequência, ficou mudo. Então, você observa que este que aqui, ele introduz no período uma oração que traz uma ideia de consequência, de resultado da primeira oração. Então, você vai chamar esse que aí de conjunção, porque une as duas orações. Subordinativa, porque a oração, uma oração que precisa da outra para ter sentido, porque se eu disser só a primeira oração, foi tanto o seu fulgor, e você fica pensando, o que aconteceu com isso, com tanto fulgor? Foi tanto o seu fulgor, ele pode ter desmaiado, ele pode ter morrido, ele pode ter chorado, mas não. Ele ficou mudo de beleza. Então, quer dizer, enquanto eu não digo a segunda oração, você não tem noção completa da primeira. Então, elas têm ideia de dependência uma da outra, o que faz a conjunção que as liga se chamar subordinativa. Quando você interpreta as ideias das duas orações do período, você vê que a segunda é consequência da primeira, é resultado do que aconteceu primeiro. Aí, então, é a hora que você diz que ela tem valor de consequência, essa conjunção, e o nome é consecutiva. Então, e quando finalmente conseguiu falar, diz que esse quando é preposição, já sabemos quais são as preposições, para, por, perante, em, entre, não tem quando, até mesmo porque recordamos aí antes, na aula anterior, as preposições essenciais através da palavra pescada, e lá nem letra Q tem para que nós façamos, né, para que ela entre naquele acróstico. Então, olha, vamos colocar falso e colocar aqui que esse quando é uma conjunção iniciando uma oração no período, é subordinativa, porque observa que se eu parar só com essa oração fica sem sentido, e a ideia é de tempo, então ela é temporal. Veja bem, quando finalmente conseguiu falar, é uma oração, só não continuamos o período. Mas aí poderíamos continuar, ó. Disse tudo o que queria, por exemplo, aí ganhou sentido, mas se eu ficar só com essa aqui, fica vago, está faltando algo para completar, daí a ideia da conjunção subordinativa. E letra D, ó, que trouxe a resposta correta. O vocábulo destacado em você que me lê, preste atenção. Diz que essa palavra que cumpre papel coesivo porque ele se conecta com uma palavra anterior, que no caso, então, só pode ser você e a única que tem antes dele. Então, você que me lê. Então, esse que representa aquele que está lendo, que está me lendo. E dentro da oração, então, é o você. Mesma coisa de eu falar, você, o qual me lê, então, realmente, ele retoma um nome ou pronome anterior, no caso aqui, pronome. Quem faz isso é outro pronome, e não conjunção, certinho? E você vê muito bem que ele não está interrogando, então não é interrogativo. E na lista dos demonstrativos, nós temos este, esse, aquele, mas que não temos, ou seja, relativo. O pronome relativo destacado em as operações cerebrais nas quais seus instrumentos cirúrgicos deslizam, poderia ser substituído sem prejuízo de sentido e adequando-se à norma por, ou seja, aqui eu tenho o pronome relativo o qual, a qual, os quais, as quais. Então, eu tenho o pronome relativo as quais. Ele juntou com a preposição em mais as, mais o artigo as, dá o nas. Então, primeira coisa que você tem que observar, eu quero substituir. Se não for uma palavra que seja neutra, ou seja, que você usa tanto para o masculino quanto para o feminino, então, supõe-se que aqui eu tenho que fazer uma substituição por uma outra que também seja feminina e também que esteja no plural. O raciocínio que já me faz eliminar a letra A, que traz o qual no masculino e no singular. Outra observação que nós fizemos é que este pronome relativo aqui veio agregado a uma preposição em, né? A preposição em. Então, se ele está com uma preposição, certamente o termo que o vai substituir deverá
precisar de preposição também, o que me faz tirar a letra D, que não tem preposição, só tem o artigo e o quais, formando as quais, pronome relativo, e a letra C, que também não tem preposição. Aí eu fico com das quais e em que ambas as formas têm a preposição de e a preposição em. Aí eu observo, as operações cerebrais, nas quais seus instrumentos cirúrgicos deslizam, quer dizer que os instrumentos cirúrgicos deslizam onde? Nas operações cerebrais, porque esse nas quais está substituindo isso. Esse termo, operações cerebrais. A presença da preposição em deve-se ao verbo deslizar, porque aquilo que desliza, desliza em algum lugar. Então, eu vou ter que manter esta preposição e ela está presente na letra E. Eu não posso falar as operações cerebrais das quais seus instrumentos deslizam, das quais, porque eu mudaria o sentido da frase. Porque aqui os instrumentos estão deslizando nelas, nas operações, e não saindo delas. Se eu falar das quais deslizam, fica parecendo que eles estão saindo lá de dentro dessas operações. Não é esse o contexto, portanto, letra E. Agora nós temos uns quadrinhos e nós já podemos, olhando aqui os itens, e depois lendo lá para ver se está falando certo aqui a classificação do pronome. Veja bem. Assinale a alternativa em que se faz uma classificação incorreta do pronome destacado da tirinha acima. Lá na primeira tirinha apareceu você. Você acredita que nossos destinos são controlados pelas estrelas? E aqui diz que esse você é um pronome de tratamento. Ora, nós falamos dos pronomes de tratamento e você realmente é um deles, utilizado para pessoas que são do nosso círculo de amizade, ou pessoas que são mais ou menos da nossa idade, ou que nós tenhamos mais liberdade, certo? Com ela. Então, ótimo, é o modo de tratar pessoas dessa categoria aí. Nossos destinos são controlados, aqui ó, tá falando, nossos destinos são controlados, e aqui disse que nossos é pronome possessivo, então nossos destinos quer dizer que o destino pertence a quem está falando, então aí está a ideia de posse realmente. Podemos controlar pelas estrelas? Não, acho que podemos fazer o que bem entendermos com nossas vidas, ou seja, acho que podemos fazer aquilo que bem entendermos da nossa vida. E diz que esse o é um pronome pessoal do caso oblíquo. Já coloquei o aquilo aqui, que você viu que é o contexto, podemos fazer aquilo que bem entendermos. Se o o significa aquilo, aquilo é sempre um pronome demonstrativo, então esse o aí é um pronome demonstrativo também. Certo? Então, esta é a incorreta, porque o que veio após o pronome demonstrativo é relativo, já comentamos isso anteriormente, e o me sempre é um pronome pessoal do caso oblíquo, átomo, certinho. Só a letra C mesmo, que é a nossa resposta, né? Que é só uma resposta mesmo. Observe que a estratégia de coesão, ou seja, de conexão entre ideias ou entre palavras, empregada pelo autor do trecho abaixo, é marcada pelo uso de pronomes. Beleza, então vamos lá. Muitas pessoas têm hobbies diferentes. Algumas colecionam moedas e selos antigos, outras gostam de trabalhos manuais, outras ainda dedicam quase todo o seu tempo livre a uma determinada modalidade de esporte. Bom, então o que nós temos aqui? Se tratando de coesão, então é uma palavra ou locução que vai fazer com que você retome uma ideia anterior, uma palavra anterior. Que palavra você tem aqui e que é pronome, já te adiantou que é pronome, e que está fazendo isso? Olha, muitas pessoas têm hobbies diferentes. Algumas colecionam, algumas quem? Algumas pessoas. Então, pronto, já está retomando aqui. Outras gostam, outras o que gostam? Outras pessoas. Outras ainda
outras pessoas. Então, você observa que estes 3 pronomes aqui estão conectando-se, né? Estão se conectando com pessoas que foi dito anteriormente. Então, enquanto eles cumprem essa função anafórica, né, faz a coesão por anáfora, que a gente diz, coesão anafórica. E são pronomes, agora a classificação. É lógico que não são demonstrativos, porque demonstrativos é este, esse, aquele, né? E as flexões, ou aqueles invariáveis. Pessoais, representam as pessoas do discurso. Pessoa que fala, com quem fala, por exemplo, eu, tu, ele, não são pessoais. Relativos retomam um nome anterior, substituindo esse nome, mas não é nenhum desses aí, porque esses referem-se à terceira pessoa de modo vago, indefinido. É aqui a resposta. Fico pensando nos lugares paradisíacos onde já estive. O pronome em destaque, ó, onde, que eu poderia até dizer assim, olha, fico pensando nos lugares paradisíacos nos quais já estive, ou então em que já estive, certo? Mas o onde está perfeitamente aplicado, como disse aqui, está corretamente empregado, porque está retomando lugares, né? O substantivo lugares, e onde é usado exatamente para isso, para retomar uma ideia de lugar. Agora, nós queremos saber onde é que também se acerta no emprego deste termo. Então, né, esta é uma idade onde já está errado, porque esse onde está retomando idade, idade não é lugar, então eu tenho que colocar aqui esta é uma idade em que sobra disposição, ou então na qual sobra disposição, ok? Pronomes relativos, como onde também é, mas onde só se aplica a lugar. Refiro-me a um tempo onde éramos felizes. Está vendo? Está vendo que está retomando tempo. Tempo é tempo, tempo não é lugar. Então, de novo, tem que ser em que éramos felizes ou no qual éramos felizes. Busca-se um relacionamento onde haja parceria. Relacionamento é uma situação, não é um lugar. Então, eu tenho que usar de novo em que haja ou no qual haja. Falo daquela solução onde todos ficam satisfeitos. De novo, errou, porque está retomando solução e solução não é lugar. Então, falo daquela solução em que todos ficam satisfeitos ou na qual todos ficam satisfeitos. Então, por exclusão, letra E é a resposta, e você vê que o Brasil é um país onde o debate é favorecido. Então, esse onde retoma país, país é lugar, foi corretamente empregado. Para com esse barulho, meu filho, falou sem se voltar. Diz que aqui ocorrem, né? A banca diz que aqui ocorrem 3 pronomes, que são classificados respectivamente como. Então, antes que eu queira classificá-los, eu tenho que identificá-los. Então, esse é um, meu é outro. Esse o quê? Barulho. Tá vendo? Acompanhando o nome, barulho. Meu filho, acompanhando o nome filho. Sem se voltar. Então, falou, então alguém falou sem se voltar. Quer dizer, essa pessoa não se voltou. Então, esse se refere a essa pessoa que não voltou. Então, também é um pronome, porque representa um nome, representa uma pessoa, ok? Então, vejamos, ninguém discute que quando a gente fala meu, é ideia de posse, não é? Então, o segundo é indiscutivelmente possessivo. Então, assim eu elimino aqui e elimino aqui, certinho? Agora, se tiver dúvida com o... Se for ter uma dúvida aqui, eu acho que é mais fácil ter com o terceiro, com o primeiro está fácil demais, está? Esse, este, aquele, sempre são pronomes demonstrativos. E demonstrativos só tem aqui agora, porque já havíamos eliminado. Então, consequentemente, esse se é um pronome pessoal certinho, porque representa a pessoa que nós falamos, que não se voltou, a pessoa que falou isso aí tudo, certinho? Beleza. E vamos a 12.
Questão 12. O fragmento, já não sei se o que me resta dele, nesse fragmento, nós temos vários pronomes. Nós vamos assinalar a opção que não contenha um exemplo corretamente analisado dessa classe gramatical, ou seja, do pronome. Diz que o se é pronome pessoal do caso oblíquo, o é demonstrativo, o que é relativo e o me, pronome pessoal do caso oblíquo. Então, podemos partir do que for mais fácil, por exemplo, resolver a questão. Então, classificaram essas 4 palavras aqui. Ninguém discute que a palavra me seja pronome pessoal oblíquo. Ninguém discute, é sempre pelo pessoal oblíquo. Então, ó, perfeito, está certinho. Agora, que nem sempre é relativo. Então, nós temos que observar se ele pode ser substituído por o qual, ou se ele está antecedido, por exemplo, de um pronome demonstrativo. Vejamos, já não sei se o que me resta, o que, ou seja, aquilo que me resta. Aquilo é sempre pronome demonstrativo. Eu já disse que um que esteja após um pronome demonstrativo, na maioria das vezes, vai ser, sim, um pronome relativo. Então, ótimo, esse que é pronome relativo, e aqui já está dito, então, que o é demonstrativo, então, restou para a letra A está incorreta. Então, esse se não é pronome pessoal do caso oblíquo, porque, diferentemente do que aconteceu na questão anterior, quando você falou, olha, para com esse barulho, meu filho, falou sem se voltar. Então, esse se está representando a pessoa que falou essa frase aí, ó, para com esse barulho, meu filho. Está representando a pessoa. Então, aí ele é pronome pessoal. Mas aqui, o se não representa uma pessoa, então isso já prova que ele não é pronome pessoal do caso oblíquo. Nesse contexto, ele está ligando 2 orações. Olha, você tem o verbo saber, você tem o verbo restar, então aqui você tem uma oração, e você diz assim, ó, já não sei, se você parar aqui, a pessoa vai perguntar, não sabe o quê? Não sei isso. Então, só para você observar que quando eu tenho uma oração que eu possa substituir pelo isso, e essa oração está completando uma outra, o sentido da outra, é porque este elemento que liga as 2 orações chama-se conjunção subordinativa integrante. Então, esse se, nesse contexto, tem essa classificação, conjunção integrante, ok? Então, a letra A é a que trouxe um erro. Alternativa que indica a colocação correta do pronome. Às vezes, nós utilizamos no dia a dia uma forma pronominal, né, de uma forma que a norma culta não admite. Então, primeira coisa, na letra A diz assim, essas atividades são para mim fazer. Então, aqui, ó, essas atividades são para fazer. Quem vai fazer? Você não vai responder mim, você vai responder eu. Eu faço, eu vou fazer. Então, essas atividades são para eu fazer. A explicação aqui é o seguinte: se você tem um verbo no infinitivo, ou seja, verbo na terminação R, ar, ir, fazer, beber, partir, cantar. Então, você tem verbo no infinitivo. Então, você vai observar que o pronome que você vai colocar antes dele vai ser o executor desta ação. É quem vai realizar essa ação, ou seja, é o sujeito dele. E mim é um pronome oblíquo. Pronomes oblíquos não são sujeitos, são objetos do verbo, certinho? Então, por isso é eu e não mim. Estes trabalhos chegaram para eu. Agora, você observa que não há verbo depois do pronome eu. Então, desta forma, antes dele, você vê a preposição para. E as preposições não podem reger nem eu, nem tu. Então, se não há outra palavra após o eu, quer dizer que essa preposição está regendo este pronome. E acabei de dizer que não pode. Você não fala para eu e nem para tu. Você vai falar para mim ou para ti. Então, nada de eu é para mim aqui, ok? Para eu, tá vendo? Fica feio, não é?
Para eu, a prova estava muito difícil. Então, eu vou perguntar assim, ó, a prova estava muito difícil para quem? Você vai responder para eu. Não, você vai responder para mim. Então, aqui é para mim, a prova estava muito difícil. Olha só, para mim, a lição deverá demorar um pouco mais. Eu vou perguntar, para quem a lição deve demorar um pouco mais? Você não vai dizer para eu, você vai dizer para mim. Certinho, letra D. Ok? Então, cuidado quando você for usar eu antes de um verbo, né? Antes de um verbo no infinitivo, sim, porque vai ser o sujeito e não o mim, porque mim não conjuga verbo. Você não vai falar, dá licença para mim beber água. Quem vai beber água? Mim. Não, quem vai beber água? Eu. Então, dá licença para eu beber água. Eu vou terminar esse exercício para mim ir embora? Quem vai embora? Mim. Não. Quem vai embora? Eu. Então, vou terminar o exercício para eu ir embora. Se tem um verbo infinitivo na frente do pronome, e esse pronome vai ser sujeito daquele verbo, então esse pronome tem que ser eu e não mim, ok? Para completar esse assunto aí, ó, mais uma frase, olha, na 14. Vamos ver o que completa aqui as lacunas. O chefe pediu para... Será que o chefe pediu para mim ou para eu fazer a entrega? Então, vamos fazer a pergunta. Quem vai fazer a entrega? É mim? Não, eu. Então, o chefe pediu para eu fazer a entrega. Veja, verbo no infinitivo. Quem vai fazer? Eu, ou seja, sujeito. Então, aí sim fica certinho. Então, letra A está fora, letra B está fora, é C ou D. Ele não, será que é ele não me, ou será que ele não me disse nada? Veja bem, lembra que nós estudamos no pronome? Me é um pronome oblíquo tônico. Os tônicos sempre virão com preposição. Por exemplo, sempre você vai falar para mim, ou de mim, ou sem mim, por exemplo, ele olhou para mim, ele gosta de mim, ele saiu sem mim, sempre haverá uma preposição antes do mim. Aqui não há preposição, ele é um pronome, não é um advérbio, então aqui só pode ser me. Veja bem que você pode falar, né, ele não me disse nada, disse-me, né, por exemplo, em outra circunstância que não tivesse o não, ó, ele disse-me algo, tá vendo? Você pode até mudar, mas você não pode falar mim disse, não tem jeito. Então, é letra C, ok? Então, muito obrigada pela atenção. Por hoje é só e até a próxima.